faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, em não se querendo ser joguete da própria imaginação, porquanto o germe da faculdade existe, ela se manifesta em si mesma. E aí é que vem a situação mais delicada. Na questão da imaginação, essas imaginações podem ser plantadas na nossa mente por um grupo de espíritos, ou por um espírito. Normalmente um só não vai conseguir grandes coisas, mas um grupo. Então, forçar a evidência é perigoso. E até porque você vai ter coragem de enfrentar tudo que você enfrentaria normalmente durante o dia, se você estivesse vendo realmente aqueles espíritos que estão em torno daquela situação. Portanto, diante das mais variadas situações, reflitam. Vale a pena? É útil? Compensa? Vamos lá. Em princípios, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Então, gente, em termos de mediunidade, é importante seguir a orientação de Kardec, passo a passo, vagarosamente, procurando trabalhar intimamente os nossos conflitos, as nossas dúvidas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, evangelizar os nossos sentimentos, buscar controlar a nossa mente, para que saibamos seguir com aquilo que Deus nos deu. E se Ele nos oferecer algo mais, que estejamos prontos a administrar. Portanto, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você recebe uma mediunidade, administre-a. Produza bastante com ela. Se você recebeu outra, capricha na sua administração. Até que um dia a gente possa ter as percepções mais amplas. Mas nós precisamos ter muita vigilância, muito respeito, até porque certas coisas não podem ser reveladas para o público em geral. Compete-nos, a todos nós, termos total segurança daquilo que nós estamos fazendo e, principalmente, em termos de mediunidade, nós temos que estar mais seguro ainda. Portanto, vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, vamos ficar dispostos a estudar sempre e aprender com cada detalhe. Com cada crítica, mesmo que ela seja bem espetosa, aprendamos. É importante para nós. Se aquela pessoa falou aquilo, ela tem um motivo para falar, tem um valor para você. Senão não falaria. Lembre-se, Deus é justo e bom. Se Deus é justo e bom, nós precisamos aprender a valorizar a bondade de Deus. Quando dissemos serem frequentes os casos de aparições espontâneas, não quisemos dizer que são muito comuns. Eu queria que minha mãe estivesse aqui agora. Ela está viva ainda. Mas, será que ela não podia vir aqui em desdobramento? Aí vou fazer minha mãe dormir para ela vir aqui para eu vê-la? Eu tenho que ter cuidado. E se ela estiver fazendo a caminhada dela? E se ela estiver fazendo um trabalho que precisa de concentração? Eu não posso buscar exigentemente algum fenômeno, alguma coisa que não deve ser forçado. Tem que ser espontâneo. E porque é espontâneo não quer dizer que é comum, que vai acontecer a todo momento, a toda hora. Quando os médiuns videntes, propriamente ditos, ainda são mais raros, e há muito que desconfiar dos que se incultam possuidores dessa faculdade. É prudente não se lhes dar crédito senão diante das provas positivas. Eu vi, eu sonhei, eu pressenti. Respeitemos quem assim fala, mas aconselho a ler, qual é o número desse aqui? O item 171, 171, gente. Não podia ser melhor. Para que ele leia esse 171, que a gente não vai esquecer mais, que é onde vai falar da seriedade da evidência. Também podemos interpretar pela seriedade da clareaudiência. Vamos atentar. Aliás, o livro dos médiuns é a base da informação, do conhecimento para todos os médiuns. E se você médium disse que viu, e você viu e as pessoas não querem acreditar, mantenha-se em silêncio, mantenha-se equilibrado. Siga seu caminho em paz.
Deixe o outro acreditar e pensar no que ele quiser. E até é bom que você já saber que ele não acredita, que você já não conversa com ele mais. E às vezes, esses que não acreditam, que é bom a gente conversar, porque ele vai dar nos sentidos de realidade, o senso crítico. Temos que saber ouvir e depararmos-nos com os dois lados. Não aludimos sequer aos que dão a ilusão ridícula de ver os espíritos glóbulos que descrevemos no número 108. Falamos apenas que nos dizem ver os espíritos de modo racional. É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé, porém outras podem também simular esta faculdade por amor próprio ou por interesse. Então, ver os espíritos, nós temos que ter cuidado, porque as pessoas falam que estão vendo e não estão, falam que estão sentindo e não estão, falam que estão captando aquelas imagens e não estão. Mas, quando ela faz isso, acreditando que ela está realmente vendo, que ela está realmente pressentindo, tudo bem. É um pouco de animismo, um pouco de forçação de barra, é um pouco de mistificação e um pouco também de obsessão. Agora, quando ela fala simplesmente isso porque ela está querendo mentir, tem obsessão. Mas tem a característica dela grave de ser um pouco leviana na hora de passar as informações, não encarar os fatos do dia a dia. Então, toda prudência é pouco. Em tudo que acontece na nossa vida é necessário prudência, vigilância, disciplina, para que a gente viva em paz, construa em paz para nós e para com os outros. Neste caso, é preciso... Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa importante aqui. O espírito glóbulo. Espírito glóbulo é quando você fecha o olho e vê umas bolinhas, às vezes tipo uma minhoquinha, às vezes umas bolinhas, que ficam circulando na frente do olho. Isso que eles chamam de espírito glóbulos, que também é chamado em espanhol de moscas volantes, ou moscas violantes, né? Elas é um sintoma da pré-catarata. Começou a ver muito aquelas bolinhas pretas, é um sintoma de pré-catarata. Então, procure algum bom homeopata, faça o tratamento para evitar que a catarata se desenvolva. Fica aí um recado adicional. Homeopatia é cultura, homeopatia é cultura, homeopatia é algo muito proveitoso à nossa saúde. E o espiritismo também é cultura, o espiritismo também é para divulgar as coisas boas e para nos ajudar a crescermos para Deus e a nos proteger dos incautos momentos que o mundo nos oferece. E quando ele vai falar por interesse, ele quer interesse de algumas coisas, que aí a gente vai ver uns monte de exemplos por aí. Nesse caso, é preciso muito especialmente levar conta o caráter e a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, as particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação, porquanto algumas há que não podem deixar suspeita, como, por exemplo, a exatidão ao retratar o espírito que o médium jamais conheceu quando encarnado. Então, o caráter da pessoa, sua moralidade, quando ele dá a descrição do espírito que ele não conheceu. Então, tudo são situações que vão fazendo um aprofundamento muito maior, que vão fazendo com que as pessoas tenham mais exatidão em retratar aquele espírito, mais possibilidade ele tem de estar falando a verdade. Então vai receber mais confiabilidade. Pertence a esta categoria o fato seguinte: uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente, que não a conhecia, como não lhe conhecia a família. Então é um fato. A pessoa estava, de vez em quando, via o marido que já tinha falecido, e tem um médium vidente ali naquele momento com a família. Disse-lhe o médium, em dado momento: veja um espírito perto da senhora. Disse esta por sua vez, é com certeza meu marido, quase nunca me deixa. O médium disse: não, respondeu o médium. É uma mulher de certa idade, está penteada de um modo singular e traz um bandó branco sobre a fronte. Bandó é um tipo de penteado. Um tipo dessas faixas que as pessoas usam. Olha que interessante. Ela fala que é o marido
E se o médium fosse um médium que queria mistificar, estava mistificando, ele falava, realmente ele fica muito perto de você, está com muita saudade de você. E ali ele ia tentar criar uma série de situações. Mas não, é uma mulher e usa um penteado. Já deu duas características importantes. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, com quem naquele instante absolutamente nem pensava. Se o médium houvesse querido simular a faculdade, fácil lhe fora acompanhar o pensamento da dama. Porque a gente exterioriza o que a gente pensa. Cuidado com o que vocês pensam, porque vocês vão exteriorizar, vocês vão passar para outro, e o outro vai sentir todo o impacto daquilo que você está pensando. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente vai fazer, tem que ser bem selecionado, tem que estar sempre vigiado. E os médiuns mais ainda. Entretanto, em vez do marido com o que ela achava preocupada, ele vê uma mulher com uma particularidade no penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Este fato prova, porém, também que a evidência no médium não era reflexo de qualquer pensamento estranho. É o que a gente já explicou antes, como a mulher falou que achava que era o marido, ele falou, não, é diferente, uma pessoa assim, assim, assim. Com essas características. Ela falou, então é minha avó. Olha que interessante, que bonito. Esse esclarecimento é de suma importância para todos nós. E assim, como todas as estradas nos levam a algum lugar, quando nós estamos vivenciando a mediunidade com respeito, com serenidade, ela irá nos levar a estarmos junto dos bons espíritos. Tenhamos certeza de que ao longo da nossa caminhada sempre absorveremos as ideias boas ou as ideias ruins. Tudo depende de como nos portamos no dia a dia. E ao absorvermos as ideias ruins, tenhamos a vigilância de não colocá-las em prática. E ao absorvermos as ideias boas, que saibamos multiplicá-la com bom senso e responsabilidade. Ou seja, em todo momento o médium tem que saber discernir o que é bom e o que não é, para que as luzes divinas continuem os alimentando com a força sublime daqueles que praticam o bem. Que a paz de Jesus envolva seu lar.